Olá galera da telinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplificando o Reino. Aqui no livro de João, no capítulo 1, no verso 29, nos fala sobre o encontro de Jesus e João. Estava ali João batizando e logo vem Jesus para ser batizado. E uma palavra que João fala me chama muito atenção, onde ele olha para Jesus e ele fala assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é sobre isso que eu gostaria de discorrer neste vídeo. Quando olhamos para dentro desse texto, falando que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João ele estava colocando uma ênfase dentro de algo muito interessante. Ele estava dizendo assim, olha, Jesus veio para muitas outras coisas, mas o principal motivo de Jesus ter vindo foi justamente para nos resgatar, para tirar o pecado do mundo, e sem o pecado nós conseguimos alcançar a vida eterna. E é sobre isso que João ele enfatiza quando ele vê Jesus. Ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para que você entenda a dimensão disso, eu gostaria de ilustrar uma história para você. E essa história de um avião que estava caindo. Estava em pleno voo um avião com muitas pessoas. Em certo ponto, o piloto descobre que na verdade não teria como pousar aquele avião. Então, num dado momento, ele conversa ali com o seu copiloto e eles resolvem então que eles deveriam pular daquele avião. Mas como o avião era apenas de passageiros, não havia paraquedas para todo mundo. Mas naquele avião existia 5 paraquedas. Então o piloto logo pega o seu paraquedas, passa o próximo paraquedas para o copiloto e chama a aeromoça, e chamando a aeromoça, eles conversam com ela e dizendo para ela que não haveria como aquele avião pousar, que de certo aquele avião cairia. Então, eles passando o próximo paraquedas para aquela aeromoça, eles decidem entre si para quem viria os 2 últimos paraquedas. Então, na conversa entre eles, eles decidem que sorteariam entre os passageiros aqueles paraquedas. Como eram muitos passageiros, só existiam 2 paraquedas, eles não poderiam alarmar como entregaria aqueles paraquedas. Conversaram entre eles, então decidiram que a aeromoça iria entregar sem muito alarde. E quando chegaram então os passageiros, eles escolheram aleatoriamente alguns números das cadeiras e distribuíram aqueles 2 paraquedas. E aí é que eu gostaria que você parasse e entendesse comigo o quão grande é a explicação ou a motivação pelo qual nós fazemos as coisas. Quando a aeromoça chegou para aquele primeiro que iria entregar o paraquedas, disse para ele o seguinte, ora, eu gostaria que você pegasse este paraquedas. Para encenar isso, eu gostaria de pegar aqui o meu paraquedas também, para que você possa entender aquilo que eu quero dizer para você através desse vídeo. Então ela entregou aquele paraquedas, mas o que ela disse para aquele senhor fez toda a diferença, sabe por quê? Porque ela disse para aquele senhor assim, olha, você vai colocar este paraquedas, e ao colocar este paraquedas, a sua viagem vai ficar muito mais confortável, muito mais tranquila. Você vai ter uma viagem agora muito mais prazerosa. Aquele homem então pega aquele paraquedas, coloca aquele paraquedas, mas quando ele foi se sentar, ele já começou a ter um certo desconforto, porque já não cabia mais ele e a cadeira e o paraquedas. Ele se sentiu desconfortável, aquilo estava pesando sobre os ombros dele. Quando ele olha para um lado e para o outro, todos estavam rindo dele. Por quê? Estava em pleno voo e ele de paraquedas. Alguns diziam e zombavam dele, dizendo, poxa, em pleno voo você de paraquedas. E ele ficou muito, mas muito zangado com aquilo. E ele sentiu aquilo como uma propaganda enganosa. Sabe o que aquele homem fez após receber aquele paraquedas e ver aquele desconforto, e ver aquele peso, e ver as pessoas rindo dele? Ele arrancou aquele paraquedas. Arrancou aquele paraquedas e colocou de lado. Ele não quis aquele paraquedas. Sabe, ele ficou muito irado, ele ficou muito chateado com aquela aeromoça de ter feito ele passar tamanha vergonha. Mas ainda, lembra que existe um outro paraquedas ainda? Pois é, a motivação, lembra comigo, a motivação é a melhor coisa para que você possa fazer algo grande na sua vida. Então, para o outro passageiro, aquela aeromoça pegou aquele paraquedas e entregou para aquele homem, mas ela disse coisas diferentes. Ela virou para ele e falou assim, olha, eu gostaria de ser muito sincero com o Senhor. Este avião ele vai cair, eu não posso falar isso para todos, restou apenas este paraquedas e eu gostaria que você colocasse esse paraquedas, porque em determinado momento deste voo, este avião ele vai cair. E somente aqueles que estarão com paraquedas vão poder se salvar. Sabe, aquele homem pegou aquele paraquedas, colocou o paraquedas
e ficou com aquele paraquedas. Sabe, quando ele foi se sentar, ele sentiu o mesmo desconforto. Ele sentiu o peso daquele paraquedas. As pessoas riam dele em pleno voo, porque o avião estava em pleno voo, as pessoas riam dele. Mas sabe o que aquele homem pensava? Ele falou assim: jamais. Eles podem rir, isso pode ficar desconfortável, pode pesar os meus ombros, mas jamais, jamais eu vou tirar este paraquedas, porque este paraquedas vai salvar a minha vida. Lembra do versículo que nós lemos em João capítulo 1, no verso 29, que nos diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Este é o maior motivo de você aceitar Jesus Cristo. Esse é o maior motivo de você estar com Deus. É o motivo de que você vai ser salvo pela redenção em Jesus Cristo. É o motivo pelo qual Jesus é este paraquedas. Só que talvez você já até está no caminho de Jesus, você permanece com Jesus, mas talvez você foi feito para ti uma propaganda enganosa. Disseram para você que se você viesse para Jesus, a sua vida ficaria tranquila, tudo ficaria mais confortável. Mas quando você colocou Jesus na sua vida, você viu que as coisas não eram bem aquilo que falaram. Porque ficou desconfortável, as pessoas olhavam para você, zombavam de você, as coisas começavam a dar, até mesmo não caber na vida que você levava anteriormente. Agora as coisas não cabem mais na vida que você leva agora, e você acha isso como uma propaganda enganosa. Mas eu quero falar para você que a real motivação é aquela que foi entregue para o segundo passageiro que recebeu aquele paraquedas. Ele colocou aquele paraquedas. Ao colocar aquele paraquedas, ele falou assim: é isso que vai salvar a minha vida. Não importa o desconforto, não importa se as pessoas vão zombarem de mim, não importa o que vai acontecer, eu não tiro este paraquedas por nada. Talvez você aceitou Jesus pelos motivos errados, talvez você encontrou Jesus pelos motivos errados, para que sua vida ficasse boa. Claro, isso vai acontecer no decorrer do tempo. Jesus, ele vai cuidar de você, mas não seja este real motivo para que você veio para Cristo. Eu te convido hoje a vir para Cristo pelo real motivo, a encontrar com Deus pelo real motivo, o motivo de que uma hora este barco que nós estamos nele, que é o barco da vida, ele vai cair. Este avião da vida, ele vai cair. Esse transporte da vida, ele vai ir para o precipício. Mas somente aqueles que terão paraquedas, que se chama Jesus, realmente este vai se salvar. Então coloque o paraquedas pelo motivo certo e nunca mais tire este paraquedas, seja por motivo algum, não tire este paraquedas. Então é isso aí, galera da telinha. Espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que você esteja com este paraquedas que realmente salvará a sua vida e para uma eternidade. Gostaria de lembrar você da nossa conferência que já está chegando aí, dia 10 de março, a nossa grande conferência Simplificando o Reino. Algumas pessoas falando assim: olha, eu estou com dificuldade de fazer o meu cadastro, estou com dificuldade de fazer a minha inscrição. Olha, neste e-mail que está aparecendo na descrição deste vídeo, simplificando o reino, @outlook.com, é neste e-mail que você vai mandar o seu pedido para a sua inscrição. Então, quando você mandar o seu e-mail pedindo a sua inscrição, vai ser mandado para você um formulário. E quando você for mandado o formulário, a nossa equipe vai estar explicando para você como preencher esse formulário, caso você tenha dúvida. Mas não fique de fora dessa conferência. Essa conferência vai ser a conferência extraordinária sobre a sua vida. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Não fique de fora. Que Deus em Cristo te abençoe.